Olá, iniciando agora um trabalho de nanotecnologia, explicando algumas técnicas e métodos para se criar um material nanotecnológico, tá? Iniciando aqui para a introdução, a gente tem como tema o electrospinning, né? Que é um método, uma técnica muito utilizada na pesquisa, na produção, para criar materiais com essa característica nanométrica. Apesar de vantagens e desvantagens, a gente vai contemplar também alguns modelos, alguma parte da história desse desenvolvimento, com base teórica em algumas pesquisas científicas e traduzida tentando ser o mais simples possível nesse material, tá? Aqui a gente tem a linha do tempo, tá? A gente pode observar que em 2002 a pesquisa era muito menor que em 2022. Também conta um pouco da história, que começou com estudos de força elétrica, tensão superficial dos líquidos, comportamento de gota, e basicamente, para matematicamente falando, começou com uma gota carregada eletricamente que se deformava até romper. E esse tipo de cálculo ajudou a entender e ganhar mais força nesse método, tá? Quando a gente vai aqui para a evolução, a gente tem essas técnicas para criar daquele modelo um material nanotecnológico que se começou lá em 1902 com monoaxial e foi até 2018 com tridimensional, tá? Aqui a gente vai passar um pouquinho desses métodos, mas tudo engloba dentro do tema especificado na introdução. Aqui a gente começa falando sobre ele, tá? A primeira coisa que eu posso falar sobre ele é que é uma técnica utilizada para construir uma fibra ultra fina, numa escala nanométrica, tá? E micrométrica também. O processo ocorre com uma alta tensão elétrica aplicada sobre uma solução líquida, fazendo com que o material elétrico seja esticado e transformado em fibras contínuas, tá? Como manda a imagem aí. Para falar mais especificamente da imagem, a imagem A, ela tem a representação esquemática do electrospinning, tá? Mostra o funcionamento básico do processo, que seria a seringa, alta tensão elétrica, a formação do jato, coletor de fibras. É um desenho explicativo do sistema. A B, a formação do cone de Taylor. Vocês vão ver que durante esse processo ele é muito importante. Mostra uma fotografia em alta velocidade da gota líquida sendo deformada pelo campo elétrico, tá? Nessa etapa, aparece o cone de Taylor, como vocês podem ver aí. Aparece o jato reto inicial e uma região que o nome era ripping, alguma coisa assim. Movimento instável do jato, que é quando o jato começa a se deformar. Esse movimento ajuda a esticar o material e diminuir o diâmetro das fibras, tá? Na figura C, eu já vou falar um pouquinho sobre isso, esse movimento que ele faz, que é a instabilidade do jato. Ele mostra o caminho do jato durante o processo. O jato ele sofre curvaturas, oscilações, instabilidades elétricas, e esses movimentos alongam ainda mais as fibras até chegarem em escala nanométrica. Tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura, tá? O electrospinning ele permite produzir nanofibras com diferentes estruturas, morfologias. Entre os principais tipos estão fibras alinhadas, fibras orientadas aleatoriamente, estruturas, núcleos, casca, fibra oca, enfim. São vários modelos de fibras que vêm por conta dessa curvatura, dessa deficiência, por assim dizer. Essa diversidade estrutural é possível graças a modificações realizadas no processo de electrospinning ao longo dos anos, que permitem criar materiais com propriedades específicas para aplicações nanotecnológicas. A figura apresenta exemplos dessas diferentes morfologias e nanofibras produzidas por nanotecnologia. A gente vai falar de um dos parâmetros, tá, envolvidos no processo, que vocês podem ver aí na figura, uma representação esquemática dos parâmetros. Diversos fatores podem atuar simultaneamente em condições ideais para que o processo ocorra de forma estável. É um processo meramente complicado.
Esses fatores podem ser classificados em parâmetros da solução, parâmetros operacionais e parâmetros ambientais. Além disso, essas condições elas podem influenciar diretamente a taxa de produção, as características físico-químicas, propriedades morfológicas da nanofibra produzida, como vocês viram ali no slide anterior, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho dos desafios matemáticos quanto a isso. Essa equação envolvida representa a concentração crítica necessária para que ocorra o eletrospinning de forma estável. E o que ela significa? A fórmula ela calcula o ponto em que a cadeia do material começa a se entrelaçar dentro da solução. Esse entrelaçamento é essencial para formar fibras contínuas. Se a concentração estiver abaixo do valor crítico, o jato fica instável. Podem surgir gotas ou fibras defeituosas. Acima do valor crítico, ocorre a formação estável da nanofibra. A primeira parte é a concentração crítica da solução, o, o M é o peso molecular do material, o R, o raio de giração da cadeia molecular, quando ele começa a girar, o Na é o número de Avogadro, tá? Explicando de forma simples, a equação mostra que moléculas maiores e mais longas se entrelaçam mais facilmente. Quanto maior o entrelaçamento, melhor a formação de fibras. Ela ajuda os pesquisadores a determinar a concentração ideal da solução, a estabilidade do processo e a qualidade da manufactura, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho das técnicas que são utilizadas, tá? Dentre as técnicas, a figura mostra a geração de fibras por coaxial, que a gente já tinha visto. Eletrospinning, a parte A representa o esquema do equipamento, tá? Com agulha dupla, concêntrica. A parte B mostra a formação do cone de Taylor coaxial e a evolução do jato elétrico conforme a tensão aumenta, utilizando PVP como camada externa e óleo mineral como núcleo. A parte C ilustra a distribuição das cargas elétricas e a formação do jato núcleo casca estável. Já a parte D apresenta imagens de microscopia eletrônica, de diferentes tipos de fibras produzidas, incluindo fibra core, shell, fibras ocas, fibras nanofios dentro de microtubos. A figura demonstra como o axial eletrospinning permite produzir fibras com estruturas mais complexas e multicamadas para aplicação avançada em nanotecnologia e materiais funcionais. Tá? Aqui a gente vai falar do processo triaxial. Utiliza uma agulha com 3 canais concêntricos para produzir fibras com 3 camadas. Ele vem um pouquinho depois da slide anterior. A figura mostra o esquema do equipamento em uma imagem de microscopia eletrônica de uma fibra tri-layer. A figura apresenta uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão e mostra uma fibra contendo diferentes materiais distribuídos em camadas, núcleos, camada interna e camada externa. A figura 6 ilustra um sistema de liberação controlada de medicamentos, no qual a camada externa rapidamente parte da substância, enquanto o núcleo promove a liberação lenta e contínua ao longo do tempo. Essas estruturas multicamadas permitem se desenvolver fibras mais avançadas para aplicação de nanotecnologia, engenharia, sensores e sistemas de liberação. Essa figura apresenta o processo centrifugal spinning, eletrospinning, né, que é outra técnica, uma técnica que combina força centrífuga e forças elétricas para produzir nanofibra. A imagem A mostra o esquema básico do processo, a imagem B ilustra como a força centrífuga e a repulsão eletrostática atuam juntos para superar a tensão superficial da solução e iniciar a formação das fibras. Um disco rotativo com várias saídas libera a solução polimérica, enquanto a alta rotação e a tensão elétrica formam múltiplos cones de Taylor, produzindo fibras ultrafinas. A figura C mostra a produção de microfibras alinhadas e multicamadas em alta taxa de produção, utilizando um sistema com reservatório duplo e coletor em formato de anel metálico. Essa técnica ela permite aumentar significativamente a produtividade e melhorar o alinhamento das fibras em comparação com o eletrospinning convencional. Aqui a gente vai falar de uma limitação importante das membranas produzidas por eletrospinning convencional, que é a estrutura de criação de estufas tridimensional, altamente porosas, que são importantes para aplicação como modelos complexos, tá? Aí na imagem vocês podem observar que não é tão simples assim. É um processo
pouco complicado. Vou falar um pouquinho mais, tá? A figura mostra um sistema que combina electron spinning convencional com impressão 3D, incluindo o esquema do equipamentos fotográficos, dispositivo, exemplo de estrutura tridimensional produzidas em imagens das fibras depositadas. A figura B e C apresentam as técnicas de wet electrospinning e cold plate electrospinning, utilizadas para produzir estruturas fibrosas tridimensionais mais porosas e espessas. Tá? A figura D compara estruturas 3D produzidas com diferentes métodos, mostrando diferenças na organização e na porosidade da fibra. Essas tecnologias permitem superar a limitação bidimensional e electrospinning convencional, possibilitando a fabricação de estruturas 3D avançada para aplicação na engenharia. Tá? Agora foi mais específico. Calma aí que eu pulei mais de uma. Pronto. Aí vocês podem ver, parece um revólverzinho, né? A figura apresenta diferentes dispositivos portáveis de electrospinning desenvolvidos para aplicações médicas e produção de nanofibras em campo. A figura A mostra um equipamento portátil com esquema interno, formação de jato e decomposição direta das fibras sobre a pele. A B apresenta um dispositivo portátil baseado em Melt Extrusion Electrode Spinning. A figura C mostra um aparelho comercial utilizado em estudos clínicos para tratamentos de feridas. A D apresenta um equipamento produzido por impressão 3D, incluindo o modelo digital, os componentes internos e fotográficos dos dispositivos montados. Esses sistemas permitem produzir nanofibras de forma portátil, tá? Leve e sem fios, facilitando a aplicação médica como cicatrização, regeneração tecidual e curativos inteligentes. Essa parte é muito bacana. Aqui a gente vai falar um pouquinho desta fórmula, essa equação, né? Que essa parte esse é a intensidade crítica do campo elétrico, o Y, que é o gama, a tensão superficial da solução, o P é a densidade do líquido, o G é a aceleração da gravidade, enfim, tem permissividade elétrica do vácuo, que é esse E0 ao quadrado aí. A equação mostra a intensidade mínima do campo elétrico necessário para superar a tensão superficial da solução e iniciar a formação do cone de Taylor na nanofibra. Tá? A figura 10 apresenta as etapas da formação do jato elétrico durante a produção do electrospinning sem agulha. A figura representa sistemas de electrospinning baseado em rolos e fios, utilizados em técnicas de agulha para aumentar a produção de nanofibra. A figura A mostra o esquema de um sistema com rolo rotativo, enquanto a figura B apresenta o modelo CAD do equipamento e seus componentes. A figura C ilustra a formação do cone de Taylor em uma superfície livre, indicando a espessura da camada líquida e o diâmetro do cone e a força eletrostática envolvida. A figura D mostra em câmera de alta velocidade etapas da formação do jato elétrico, desde a gota inicial até a formação do cone de Taylor, esgotamento da gota por poucos milissegundos, né? Já a figura E apresenta diferentes configurações de spinners, capazes de gerar múltiplos jatos simultaneamente, incluindo sistema com rolo bobina, disco e fio. Essa tecnologia aumenta significativamente a produtividade do electrospinning e permite a produção contínua de nanofibras em escala industrial. Tá? Aqui, a figura apresenta o processo de Bubble Electron Spinning. A figura A mostra o esquema do equipamento, composto por reservatório da solução, entrada de gás eletrometálico, fonte de tensão e coletor. A figura B apresenta uma proposta de produção de nanofibras núcleo-casca, utilizando Bubble Electrospinning coaxial. O esquema mostra a formação de bolhas híbridas entre duas soluções diferentes na superfície do líquido, permitindo gerar fibras multicamadas. A gente tem também uma imagem que confirma a formação da fibra híbrida com estrutura núcleo-casca. Essa técnica combina a alta produtividade do Bubble Electron Spinning com a capacidade de produzir fibras mais complexas e multicamadas, tá? Eu tô falando rápido, pessoal, porque eu tenho pouco tempo. Na verdade, eu já passei bastante do tempo. A figura apresenta o processo de corona electrospinning, uma técnica de electrospinning sem agulha que utiliza eletrodos como bordas afiadas para gerar múltiplos jatos elétricos simultaneamente.
A figura A mostra o esquema do equipamento, composto por fontes de alta tensão, eletrodo circular, coletor aterrado, espaço de formação das fibras reservatórios da solução e sistema de tração do material coletado. A figura B apresenta o modelo CAD do spinning, utilizando o processo. A figura C mostra o método CACE, utilizados alta tensão em corrente alternada. A figura D apresenta a formação simultânea de vários cones de Taylor ao longo das bordas de spinneret. Essas técnicas permitem aumentar significativamente a produção de nanofibras, tornando o processo mais eficiente para aplicações industriais. Aqui a figura apresenta o processo de High Speed Electrospinning. A figura A mostra o esquema do sistema que combina alta tensão elétrica com rotação em alta velocidade para produzir nanofibras em escala. A figura B apresenta uma fotografia do equipamento com um coletor ciclônico contínuo utilizando para recolher as fibras produzidas. A figura C e D mostram imagens das nanofibras produzidas contendo diferentes substâncias farmacêuticas incorporadas na estrutura da fibra. Tá? Já vou passar porque eu estou com pouco tempo. Embora o eletrospin seja uma técnica muito promissora para produzir materiais micro e nano estruturados, ainda existem diversos desafios a serem desenvolvidos. Um dos principais problemas é a falta de modelos matemáticos universais capazes de prever com precisão os parâmetros ideais do processo, tá? Tanto que o sistema com agulha quanto sem agulha. Por isso, muitos experimentos ainda dependem de testes práticos e ajustes empíricos. Outro desafio é produzir fibras uniformes em alta escala, mantendo controle sobre diâmetro, estrutura e propriedades específicos. Esses desafios mostram que ainda há necessidade de avanço para tornar o eletrospinning mais eficiente, sustentável e adequado para aplicações industriais. E é amplamente reconhecido que o eletrospinning teve um papel importante nas últimas décadas de desenvolvimento de materiais nanoestruturados, avançados para diversas aplicações, pesquisadores do mundo todo contribuindo para a evolução técnica, ampliando sua capacidade e criando métodos tecnológicos. Muitos parâmetros ainda precisam ser otimizados, o futuro do eletrospinning é promissor, e principalmente com a integração da técnica a outras tecnologias, como impressão 3D e bioprint, ampliamente ainda mais as suas aplicações industriais, biomédicas e nanotecnológicas. Meu nome é Eduardo Jorge Cavaleiro, fazendo grupo com a Paola Cordeiro, e eu passei muito do tempo, fiz um roteiro, que no caso eu estava lendo para dar essas informações para vocês, ao mesmo tempo tirei dados também para apresentar, tá? Então essa foi minha apresentação com base no que eu estudei e o que eu entendi sobre esse tema. Agradeço desde já, até a próxima.